Bom, depois da tele cadastrada no programa de cefalometria, vou utilizar aqui como exemplo o programa CFX da empresa CDT, e eu tenho a versão antiga dele ainda. Se vocês tiverem a versão mais nova vai estar um pouquinho diferente, mas a dinâmica ela segue muito parecida em todos os programas. Já cadastrei, essa imagem ela já está calibrada, eu utilizei essa régua para fazer a calibração. Num outro vídeo eu mostro para vocês como é que é feito isso. E eu vou começar agora a fazer a marcação dos pontos. Eu selecionei 2 traçados, USP e Binler, para englobar o máximo de pontos possíveis como exemplo para vocês. Eu vou abrir aqui a ferramenta de ajuda que o CFX me dá, para que vocês possam acompanhar o ponto marcado e qual é a descrição que o programa dá. Então, aqui está a ferramenta e ele vai abrir a imagem, a localização do ponto e aqui a descrição deste ponto, ok? Aqui embaixo à esquerda nós temos o ponto que deve ser marcado. Aqui eu tenho ferramentas de brilho e contraste, se eu quiser, posso inverter também, fazer negativo ou então alterar a cor. E à medida que eu vou marcando, ele vai me mostrando o percentual de pontos necessários para aqueles 2 traçados que eu selecionei, ok? Então, a primeira coisa, o ponto násio-linha, né? Então, ele é um ponto localizado no tecido mole aqui, né? Aqui está localizado na mesma altura do ponto násio, mas no tecido mole. Dependendo do filtro que é utilizado, pode ser que o tecido mole esteja um pouquinho mais escuro, mais queimadinho, como é o caso desse paciente. Eu posso vir aqui no contraste, no brilho, no caso no brilho, e fazer um clareamento dessa imagem para conseguir visualizar melhor. Não mudou muita coisa, né? Então, eu tenho aqui, ó, termina o osso frontal e começa os ossos próprios do nariz, e aqui seria mais ou menos a região do ponto násio. Eu vou para tecido mole, faço mais ou menos um paralelo aqui para ver onde esse tecido mole está passando, e eu vou marcar esse ponto násio-linha aqui. O próximo ponto é o ponto násio, né? Então, é o ponto de referência cefalométrica determinado pela intersecção do osso frontal com os ossos próprios do nariz. Então, osso frontal, começam os ossos próprios do nariz, aqui tá o meu osso, o meu ponto násio. Glabela, ponto mais proeminente da convexidade do osso frontal. Então, convexidade do osso frontal, a parte mais proeminente, glabela. Orbitário é o ponto mais inferior do contorno da órbita. Lembrem, né? Nós temos imagens aqui duplicadas. Aqui seria o ponto mais inferior de uma, ponto mais inferior da outra. Eu vou marcar um ponto médio. Supraorbitário, ponta de uma, ponta de outra. Vou marcar no meio delas. Teto da órbita, ponto mais superior aqui. Vamos para trás. Clinoidal, então cela, processo clinoide anterior, processo clinoide posterior. Aqui está o meu processo clinoide anterior, um pontinho mais superior em cima dele. Cela, sempre lembrar de usar toda a cavidade aqui como referência, mesmo que o meu processo clinoide posterior ele recubra parte da cela, a gente usa a circunferência toda aqui como referência. E a gente vai marcar esse ponto bem no meio. Assoalho da cela, dorso da cela. E agora nós vamos para o clivus posterior. Então, a gente tem aqui o platô, né, o clivus esfenoide, né, toda aquela área que fica mais reta, plana. Nós descemos aqui, ó, daqui até aqui, mais ou menos 1 centímetro, eu marco esse primeiro ponto. Póreo anatômico, então a parte mais superior da cavidade do conduto auditivo externo, né? Lembre, meia lua inferior, ela é mais visível, radiolúcida, e a parte mais superior aqui é a minha cavidade, desculpa, o meu ponto póreo. O clivo inferior, ou clivus inferior, a gente vai pegar o ponto básio, vai subir naquele mesmo platô 1 centímetro e vamos marcar, então, o clivus inferior. O ponto násio,
aquela voltinha que nós vimos bem lá na nossa aula de osso occipital. Ponto odontoide, então tá aqui nosso odontoide, parte mais superior dele. Opisthon é o ponto mais inferior e posterior do forame magno. Então aqui está nosso forame magno e aqui o nosso ponto opisthon. Articular, interseção do base occipital com contorno posterior da cabeça da mandíbula. Então aqui vemos o básio, vamos em direção à mandíbula, onde ela toca a cabeça, nós marcamos o ponto. Ponto mais posterior do côndilo, condílio, ponto mais superior e posterior, então a gente usa essa ferramenta para colocar ali na parte mais superior e aqui na parte mais posterior. Bissetriz, marco quando toca o côndilo. Eu vou voltar um pouquinho para jogar um pouquinho mais para cima. Borda anterior do côndilo, bem lá na fossa pterigoide do côndilo, na profundidade. Occipital, então nós temos o osso occipital aqui, a parte mais inferior dele, marcamos o ponto. Gônio, ponto mais posterior e inferior da mandíbula. De novo, nós temos aqui uma ferramenta, né? Então, eu vou fazer essa parte posterior da ferramenta e encostar o maior número de pontos possível na borda posterior da mandíbula. E essa inferior aqui, o maior número de pontos possíveis da base da mandíbula, né? Então, toca aqui. E eu tô usando a média das mandíbulas, né? Eu tenho uma mandíbula ali duplicadinho. Pouco, mas tenho. Bissetriz, marco o ponto aqui. Mentoniano, ponto mais inferior. Pogônio, ponto mais anterior da mandíbula, da sínfise, né? Ponto entre eles, né? Mentoniano e pogônio, o nosso gnátio. Ponto E, ponto de contorno. Ponto B, é o ponto mais profundo aqui da sínfise. Infradental é um ponto na região de crista óssea dos incisivos. Um ponto da protuberância mentoniana é um ponto médio entre o B e o pogônio. Pós-mentoniano, o ponto mais posterior do contorno da sínfise, então uso também a ferramenta para encontrar a parte mais posterior. O V de Vigorito é um ponto médio sobre a paralela ao plano mandibular que passa pelo ponto E de interlândia. Então, eu marquei o ponto E, ele faz uma paralela aqui com o plano mandibular e eu vou marcar um ponto no meio dos dois. O ponto T é um ponto localizado a igual distância das corticais vestibular e lingual, da imagem da sínfise sobre uma paralela ao plano mandibular, passando pelo ponto B. Então, aqui está o ponto B, a paralela ao plano mandibular, no meio eu marco este ponto.